para ser anticristo, um dia você teve que ser cristão. Entendi. Então o anticristo não pode ser o primeiro-ministro da China. Como? O anticristo não pode ser um líder muçulmano, porque o anticristo tem que ser alguém que saiu daqui. Então vai ser alguém do cristianismo. Se o catecismo tiver certo, vai ser alguém que vai sentar como papa. É o quê? Inclusive a católicos. Como? Católicos, aqui não é o Rodrigo falando, não. Católicos que pensam que é o Papa Francisco, que tem muitos católicos que não o reconhecem como Papa. É mesmo? Caraca aí. Eu gostei dessa tática do Rodrigo Silva, né? Eu vou falar uma parada e falar assim, ó. Inclusive há católicos que dizem que o anticristo é o Papa, né? Bacana. Eu gostei dessa estratégia aí, muito legal. Caraca, o Papa Francisco até morreu e não virou o anticristo. Será que agora é o Papa Leão? Aí vão achar agora em manuscritos cristãos antigos referências para falar que é o Papa Leão, né? Antigamente falava até que o... Como é que é o nome dele? O Papa João Paulo II, ele ia ressuscitar. Ai, mano. Tem muitos católicos que estão decepcionados com a postura dele, e muitos católicos não reconhecem. Fala o seguinte, ele não entrou num conclave normal, o Papa de verdade era o Ratzinger. Tem muitos católicos, sabe, que fazem vídeos, aí tem padres que estão desgostosos. Então não sei se vai ser realmente o Papa Francisco, mas tem sentido isso que o catecismo fala, que o anticristo vai ser alguém que vai sentar na cadeira de papa e vai dominar o mundo, e ele vai conseguir... Rapaz, eu não tô sabendo disso não. Aonde que o catecismo católico fala que o Papa vai ser o anticristo? Alguém que é católico aí consegue me mandar o catecismo católico onde fala que o Papa vai ser o anticristo? Meus colegas, eu desconheço isso, tá? Eu desconheço. Acho que ele tá inventando isso, tá? o mundo de tal maneira que o mundo vai voltar-se para ele. Um líder carismático. Carismático. Eu tenho que cuidar que o Apocalipse não possa ser interpretado a partir de manchete de jornal. Ué, mas você estava interpretando Apocalipse através de opinião de católicos e coisa que não existe no catecismo católico, dizendo que o Papa seria o anticristo? Eu não tô entendendo. Porque se eu ficar com a manchete de jornal na mão, qualquer coisa que eu interpreto como a besta do Apocalipse. Que nem o Papa, né? Que nem falar que o Papa é a besta do Apocalipse. Aí você tá fazendo uma interpretação de manchete de jornal. Eu posso falar que é o Macron, posso falar que é Trump, eu posso falar que é Elon Musk, qualquer um é a besta do Apocalipse. Inclusive o Papa que você falou, né? O Papa Francisco. Teve um autor dos anos 60 que dizia que a besta do Apocalipse era a televisão. Que as TVs antigas tinham aquelas duas anteninhas e fala que ela tinha 2 chifres, sabe? O que seria a besta do Apocalipse? Bom, os primeiros pais da igreja, os primeiros cristãos, ali depois do período apostólico, sempre interpretaram a besta do Apocalipse como sendo algo relacionado a Roma. É o quê? Ao Império Romano, que era o opressor da igreja naquela época. Mas se Roma era o opressor da igreja, por que os cristãos estavam todos em Roma? Todos os como é que pode dizer assim? Os achados arqueológicos ou estão em Roma, ou estão correlacionados com Roma. A igreja que presidia, segundo o pai Inácio, é a igreja romana, né? Tu vê mais coisas relacionadas a cristianismo em Roma do que em Jerusalém. Do que na Judéia, Galiléia, Decápolis, Samaria. Que perseguição era essa? Né? Perseguição que virou a religião oficial do Estado, né? Que essa história de perseguição de Roma, a maior parte dela era mito, tá? Então esse papo de que Roma perseguia cristão é meio um papo furado, hein? É meio estranho, meio esquisito, e Roma não é uma entidade. Roma teve vários imperadores, teve vários períodos históricos, cada período histórico em um contexto diferente, então calma lá, né? Calma lá. Porque, inclusive, os cristãos eram perseguidos pela própria igreja, né? Quem foi o maior perseguidor da igreja? Os próprios cristãos, né? Que perseguiam outros grupos de cristãos e os matavam, fazendo lá cruzadas contra cristãos, inquisição contra cristãos e etc. Que era o que oprimia a igreja. Por exemplo, vou lembrar aqui, o Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Então ele estava bem perto ali da fonte apostólica. Isso aí é tradição, tá? Ninguém sabe disso aí se o cara foi discípulo de João mesmo, não, tá? Isso aí é caô. Leão falava o seguinte, olha,
o número 666, que alguns manuscritos até traduziam como 616, ele fala assim, o nome que dá isso aqui é Lateinos, em grego. Lateinos significa o império dos latinos, dos romanos. Sim. Então era alguma coisa ligada a Roma. Eles sabiam que tinha alguma coisa ligada com Roma. Não, o que ele fala lá é que não se pode ficar inventando nome. Quer ver? Vamos lá na obra dele lá. Ó. Portanto, é mais certo e menos arriscado aguardar o cumprimento da profecia do que fazer suposições e procurar por quaisquer nomes que possam se apresentar. Ou seja, o que ele estava falando aqui? Para você ficar quieto, né, e não ficar falando aí, é fulano, é Beltrano, ou coisa parecida, né? Visto que muitos nomes podem ser encontrados possuindo o número mencionado. E a mesma questão, afinal, permanecerá sem solução. Ou seja, você vai inventar um monte de nome e você não vai saber se é aquilo ou não. Pois, se forem encontrados muitos nomes possuindo esse número, será perguntado qual deles o homem vindouro carregará. Não é por falta de nomes que contém o número desse nome que digo isso, mas por causa do temor a Deus e do zelo pela verdade. Pois o nome Evantas, né, contém o número necessário, mas não faço nenhuma alegação a respeito dele. Então também, Lateinos tem o nome 666, e é uma solução muito provável, sendo este o nome do último reino dos 4 vistos por Daniel, pois os latinos são os que atualmente governam. Não me vangloriarei com tudo disto. Teitan também, ou seja, titãs, né? A primeira sílaba sendo escrita com as 2 vogais gregas. Entre todos os nomes que são encontrados entre nós. É bastante digno de crédito. Então ele vai falando vários nomes e diz que não se tem certeza sobre nenhum. Tá? Ele não está falando que são os latinos. Ele falou que, pelo contrário, não digam que são esses nomes aí, né? Aí ele vai falando até dos titãs. Mas vamos continuar aqui vendo o Rodrigo Silva falar. Então a gente já viu que o pai da igreja, Irineu de Lyon, ele não fala que são os latinos, ele fala para tomar cuidado com quem se aponta. Pode ser os latinos, pode ser o titã, pode ser várias coisas, mas ele não afirma nada disso, tá bom? Roma era codinominada, né? De Babilônia. Ah, é? Tanto é que o Pedro, quando escreve a carta dele, ele fala assim, aos irmãos que estão na Babilônia. E na cultura judaica sempre chamava Roma pelo codinome de Babilônia, porque o maior opressor do povo de Israel no Antigo Testamento não foi o Egito, foi a Babilônia. De todos os opressores que Israel teve, aquele que mais trouxe traumas era a Babilônia. Entendi. Tanto é que quando você queria falar alguma coisa do mal, era a Babilônia. O mal vem do norte, que a Babilônia veio do norte. Mais do que a Assíria, mais do que os persas, mais do que Antíoco Epifânio, grego, todos foram opositores do povo de Deus. Sim. Os persas teve gente que opôs, o Antíoco Epifânio, mas assim, aquele que na época do Novo Testamento, todo mundo era a Babilônia. Você tem vários textos judaicos falando da Babilônia, mas é codificando Roma. Aí, depois desse período da patrística, a gente já vai ver se é Roma no Apocalipse, se Babilônia é Roma. A gente já vai ver isso. Então, fica aqui comigo até o final, que eu vou te mostrar se Babilônia é Roma, no texto do Apocalipse, tá? Vamos ver isso aí. Você vê que a igreja entendeu também, através de Tomás de Aquino, que Roma poderia ser uma forma de trazer o anticristo para a igreja. Isso está na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino tá interpretando errado, né? Porque o anticristo era referência aos gnósticos, né, que não acreditavam que Jesus tinha vida em carne. Quando você pega as epístolas, você vê que está falando justamente isso, que negam que Jesus veio em carne. Ou seja, está combatendo outro grupo cristão. Então era um outro grupo cristão que acreditava, porque o que acontece? Nos primórdios do cristianismo, tinha-se a visão de que Jesus era um ser celestial, que ele desceu aqui na Terra, mas que ele não nasceu na Terra, ele era só como se fosse um fantasma, um avatar, entendeu? Aqui na Terra. E aí você tem essa visão. O que os caras estavam fazendo? Combatendo essa visão. Por isso que eles chamam eles de anticristo. E fazem essa propaganda contra esses caras aí. Quando você vai para a Reforma Protestante, de maneira unânime, Lutero, Calvínio, Zwíglio, todos entendiam que o anticristo era o papado.
Ah, é? E de maneira assim bem politicamente incorreta. Você entendeu? O papado e acabou. É lógico, a explicação que muitos teólogos católicos dão. O autor, né? O autor estava pensando lá no Papa do futuro, né? O autor de Apocalipse, ele estava escrevendo para as 7 igrejas ali da Ásia Menor. Aí ele estava falando para eles se prepararem. Ou seja, era para aquela época. Tanto que ele usa o termo taxei, né? Em breve, rapidamente, né? Dessas coisas iriam acontecer. Então, se ele está falando com a audiência dele, com as pessoas que estão vivas ali, ele não estava com a cabeça no futuro. Então não pode ser um papa do futuro, não tem sentido isso. Hoje é o seguinte, é porque os primeiros protestantes ali, a partir de 1517 com Lutero, como eles eram oprimidos pela igreja, eles tinham que dar um nome para o inimigo. Claro. Então, psicologicamente, detonavam com a igreja, né? Mas hoje a gente não está mais assim tudo. Hoje, então, o que acontece? Eles eram oprimidos pela igreja. Vai nessa, confia. Muitos teólogos, já para numa ideia mais de estabelecer a paz, não falam mais que o papado seria o anticristo. E você tem alguns autores, como, por exemplo, no século XVI, você tem o Francisco Rivera, que foi um padre católico dominicano, o Francisco Rivera, e tem o Luiz Salazar. Os dois são da mesma época. Para tirar esse foco protestante de que o papado seria o anticristo, criaram o método preterista. O anticristo é Nero. Entendi. Ponto. Não tem nada de papa. É o Nero. E depois muitos teólogos protestantes alemães acabaram bebendo na mesma fonte. Aí Não, mas essa ideia de que era Nero, essas coisas assim, foram alguns pais da igreja mais recentes na história, ou seja, mais próximos a nós na história, que inventaram essa parada aí, de que era Roma, de que era Nero. Mas lá no começo não tinha essa ideia não, tá? Isso aí foi invenção tardia. Passou a ser Nero. Depois, os futuristas começaram a falar, não, o anticristo, na época da Guerra Fria, que começou o dispensacionalismo, o anticristo é a Rússia, é a União Soviética, que tinha que demonizar os russos. O comunismo. Agora eu estou falando que a Rússia é com a China, né? Outros grupos minoritários, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, vão dizer que era a ONU. Outros grupos vão dizer que era um grande computador. Outros vão dizer que era um apóstata, que era um ateu. A internet. A internet. Como é que eu entendo isso? Eu tenho um trecho aqui interessante do próprio catecismo da Igreja Católica, e eu gosto dessa interpretação aqui do catecismo. Bom, aqui eu tenho as citações aqui de John Wesley, a Confissão Presbiteriana e Anglicana, de Westminster, a Confissão Luterana, todos falando que é o papado. A resposta católica também é importante ser dada. Os católicos dizem, o anticristo não pode ser o papa, porque na carta de João é dito que o anticristo nega que Jesus veio em carne. Entendi. Nega que ele veio em carne. É óbvio, o anticristo no conceito da Bíblia eram os gnósticos, que eram aqueles primeiros cristãos que concebiam Jesus como um ser celestial que mandava o avatar, né, um Gasparzinho aqui para a Terra. Era esse o pensamento. Então o anticristo naquele período era esses caras aí, que negam que Cristo era no caso, o ser humano que nasceu de uma mulher, né? Porque para esses primeiros cristãos, Jesus era um avatar. E o Papa, não nega que ele veio em carne, ele não é gnóstico. Entendi. Né? Mas olha o que diz aqui o catecismo da igreja. O catecismo tem lá os vários pontos, 537, 534, os parágrafos, mas para quem quiser olhar no catecismo é só colocar julgamento final da igreja. Interessante o título, julgamento final da igreja. E o catecismo diz assim, antes da segunda vinda de Cristo, aqui é a posição católica, tá, gente? Não vai valer para o protestante. Sim. Antes da segunda vinda de Cristo, a igreja deve passar por um julgamento final que abalará a fé de muitos crentes. Eu concordo com isso. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade, que é uma maneira de falar do anticristo, na forma de um engano religioso, oferecendo aos homens uma solução aparente para os seus problemas ao preço da apostasia da verdade. Ou seja... Vocês repararam que ele tinha dito que o catecismo católico falava que o Papa seria o anticristo. No que ele mesmo leu, tem isso ali?
Não, né? É coisa que ele está inventando. É uma interpretação que ele está fazendo ali numa exegese dele, né? Ou seja, se é apostasia da verdade, É o afastamento da verdade. então o anticristo não pode ser um russo ateu, nem um muçulmano. Tá. O anticristo tem que ser alguém, e eu concordo com o catecismo aqui, tem que ser alguém que saiu de dentro do cristianismo, porque quando você vai aqui na carta de João, que fala do anticristo, fala aqui, olha, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18, fala: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Aí eu pergunto a você, ele tá falando assim, ó, filhinhos. Aí ele fala que o anticristo já estava ali e que aquela era a última hora. Ele estava falando com os filhinhos ali, era a gente aqui no futuro? Era o Rodrigo Silva no futuro? Era o Vilela no futuro? Não, né? É você que está assistindo? Não. Está falando com aquela audiência. Então o autor está falando para aquelas pessoas. E ali, naquele contexto, anticristo era quem negava que Jesus veio em carne. Então era para aquela época. Ou a não ser que a última hora seja, sei lá, 10 mil anos. Né? A última hora é daqui 10 mil anos. Né? E eu tô falando para vocês, mas não é para vocês não, tá? É para aquele pessoal lá no futuro que vai ler e vai falar que é o Papa. Aí não faz sentido, né? Aí você está deturpando o contexto, né? Fazendo uma exegese, está colocando a sua visão de mundo no texto do autor, aí já cagou tudo, né? Então tem 3 elementos aqui que eu tenho que levar em consideração. Manifestações do anticristo já havia na época do Novo Testamento. O que eles falam. Ou seja, não era para agora, era para aquele período. Que muitos dos anticristos já estavam surgindo. Segundo, o anticristo tem que ser alguém que sai de dentro do cristianismo, então não pode ser alguém de fora. E terceiro... Ou seja, eram os gnósticos, né? E não tinha nada a ver com Papa. Esses anticristos da época de João eram um modelo daquele grande filho da iniquidade que ainda viria, que Paulo falou, que ainda não surgiu, mas virá, antes da vinda de Cristo. Que fala que quando ele surgir, Paulo fala, o Senhor o destruirá. Então, peraí, então o anticristo não pode ser a União Soviética, porque não tinha União Soviética na época aqui. Se for falar de Paulo, Paulo fala que ele seria arrebatado, né, antes de morrer, em Tessalonicenses, né? E agora? Paulo tá vivo até hoje? Não, né? O anticristo não pode ser a ONU, porque não tinha a ONU nessa época. O anticristo tem que ser algum poder que já tinha exercício na época apostólica, que atraía pessoas que saíam de dentro do cristianismo e que, por alguma forma, vai estar de novo na segunda vinda de Cristo. Então, classificar o anticristo como um homem só já fica complicado, porque o camarada tem que ter 2.000 anos de vida, pelo menos. Mas aqui, eu estou só pegando a Bíblia para ver que o que o catecismo está falando tá de acordo. Não está de acordo, porque segundo a Bíblia, já era tudo para aquela época. Então, realmente, não tem como ser alguém de hoje, porque não era para hoje. Era tudo ali que está na Bíblia, em Apocalipse, em Paulo, em João. Tudo era contexto para aquele período. Diz que esse anticristo atrairia muitas pessoas para uma apostasia da verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Se a igreja se a mulher de Apocalipse 17 é o povo infiel, para você ser um adúltero, o primeiro requisito é ter sido casado. Então já não pode ser Roma, que Roma não era casada com Deus. Quem era casada com Deus era Jerusalém, não é isso? Então já não é Roma. Então já não é o Papa. Aí é Jerusalém, né? Para você morrer, o primeiro requisito... Tá vivo. Para você ser apóstata, o primeiro requisito é ter sido cristão. Sim. Não existe islamismo apostatado. Não existe budismo apostatado. Só existe cristianismo apostatado. Então o anticristo tem que ser alguma coisa que vai sair do cristianismo. Aí continua dizendo, o engano do anticristo já começa a tomar forma no mundo toda vez que a reivindicação é feita para perceber dentro da história aquela esperança messiânica que só pode ser realizada através do julgamento escatológico. A igreja rejeitou até mesmo formas modificadas dessa falsificação do reino para vir sobre a forma do milenarismo, especialmente
a forma política intrinsecamente perversa de um messianismo secular. A igreja entrará na glória do reino somente através dessa Páscoa final, quando ela seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Então, o catecismo, nesse ponto, concorda com a minha ideia. Não, a sua ideia era de que o Papa, né? A ideia dele, né? Vocês viram, era que o Papa, segundo o catecismo, seria o anticristo. Aonde que o catecismo está falando que o Papa é o anticristo? Não tem isso, né? Ou seja, ele vai inventando, aí ele cria toda uma cortina de fumaça, desvia o foco, aí quando volta, tu concordou com ele, mas ele não trouxe nenhuma evidência do que ele falou. Pós-tribulacionista. Sim. A igreja enfrentará uma perseguição. Mas essa perseguição não virá de fora. Virá de alguém de dentro da igreja, que apostatará da verdade e levará muitas pessoas à apostasia. Mas quem seria essa pessoa que, de certa forma, já tinha ação na época dos apóstolos e vai ter na volta de Jesus? Aí eu termino com o Apocalipse 17 explicando. Vamos voltar para o capítulo 17. João viu a mulher montada na besta e ficou assustado com o que ele viu. Aí olha o que diz a continuidade. Capítulo 17, verso 7. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Eu vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que levam a mulher. Isso. A besta que você viu era, não é, está premergido ao abismo. Era, não é, está premergido ao abismo. Então ela atuava no período apostólico, vai ficar um tempo... Atuava no período apostólico? Tá vendo? Ele vai inventando coisa. Ele vai inventando. Ele, tipo assim, pega uma coisa que não tá no texto, ele vai inventando. Atuava no período apostólico. Sim, incubada, mas ela vai voltar no tempo final. Ó. É igual um tumor, que às vezes você vai, cura, ele fica entubado, depois ele volta. Era, não é, e vai surgir do abismo. E caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que não era, mas tornará a aparecer. Então é alguém que estava na época de João, ficará um tempo de suspensão e voltará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes no qual a mulher está sentada. 7 montes no qual a mulher está sentada? E no verso 18 ele diz: a mulher que você viu é a grande cidade que habita sobre os reis da terra. Qual cidade dominava os reis da terra na época de João? Qual é? Washington? Não. Moscou? Não. Jerusalém? É. Não, Jerusalém não dominava os reis da terra. Dominar é Roma. Roma. Mostra aquela... Agora vamos ver. Ó, antes da gente prosseguir, que ele vai entrar em outro tópico aqui que eu quero mostrar pra vocês. Vamos ver na Bíblia o que eram os reis da terra, e se era Roma. Vamos ver na Bíblia aqui, ó. Primeira questão, Salmos 89, 27. Também o nomearei o meu primogênito. Aqui tá falando de Davi, tá? O mais exaltado dos reis da terra. Aí eu pergunto, Davi era rei de Roma ou de Jerusalém? Aí agora complicou, hein? Agora complicou. Quem era aqui? O Davi. Ele era rei da onde? O mais exaltado dos reis da terra. Era Roma? Não, né? Jerusalém. Vamos lá. Aqui, ó. 2 Crônicas 9, aqui no 22. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Todos eles pediam audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Então, Salomão, que era o rei da terra, ele era o rei de Roma? E aí? Também não, né? Ou seja, quando se fala rei da terra, está falando ali do território de Jerusalém e seus arredores. Não está falando de Roma. Ele não tinha ideia de planeta, de mundo. Não tinha essa ideia. Então Salomão não era rei de Roma, né? Lamentações 4:12. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário inimigo pelas portas de Jerusalém. Então os reis da terra, eles não acreditaram que Jerusalém seria invadida pelos inimigos. Então os reis da terra aqui estão no contexto de quê? Jerusalém, gente. De Israel. Não tem Roma. Reis da terra não é Roma. Mas vamos continuar aqui porque isso que ele fala
confunde a mente de muitas pessoas que realmente acreditam que é Roma. Moeda para mim, por favor, de Vespasiano. Essa moeda romana que vocês vão ver aí, ela estava em circulação na época de João. Tá. Vespasiano foi o que mandou destruir Jerusalém no ano 70. Você tem aqui o imperador Vespasiano, está escrito em latim, né? Cesare Augustus Vespasianus Augustus, tá certo? E aqui tem do outro lado da moeda, Roma, tá escrito Roma, e ela é uma mulher sentada sobre 7 colinas. 1, Caraca. 2, 3, 4, 5, Ali não mostra 7, 8. 7 colinas, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E em todos os 7, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não achei, né? Eu não achei 7, mas vamos fingir que tem 7 ali. Tá? E porque é o argumento que é muito usado, é falar que a mulher romana está sobre 7 colinas e que é ela que está ali em Apocalipse. Aí eu pergunto, existe algum monte, alguma colina em Apocalipse que é nomeado? Algum local romano ali que é nomeado em Apocalipse? Será que o rio Eufrate, ele fica ali em Roma? Será que o Vale de Meguido, né, do Armagedon, ele fica em Roma? Ou ele fica lá em Israel? Será que o Monte Sião... Ah, não. Monte Sião fica em Roma. Ah, não. Quê? Em Jerusalém? Ah, que isso, gente. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o seguinte. Salmo 125, 2. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o Monte Sião, o que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do povo, agora e sempre. Então vocês viram que já tem aqui no Salmo dizendo que Jerusalém está ali sobre montanhas, né? Agora vamos ver aqui o Pirkei de Rabi Eliezer, que vai falar o seguinte, ó. Do ventre do Sheol eu gritei e tu ouviste minha voz. Aí ele está falando aqui de Jonas, né? E mostrou-lhe o que havia debaixo do templo de Deus, como está escrito, eu desci aos pés das montanhas. Aí ele está novamente citando aqui Jonas. Daí podemos aprender que Jerusalém fica sobre 7 colinas. E ele viu ali Eben Shetiar, pedra fundamental fixada nas profundezas. Então tá vendo aqui, ó, que segundo o Rabi Eliezer, Jerusalém fica sobre 7 colinas. Então, é Roma ou é Jerusalém? Aí já começou a ficar complicado, hein? Aí já começou a complicar, meus colegas. O cordeiro e os 144 mil, né? Então, olhei e eis que diante de mim estava o cordeiro. Isso aqui é Apocalipse 14, tá? Em pé sobre o Monte Sião. Então o cordeiro estava onde? Em pé sobre o Monte Sião. Então eu pergunto, o Monte Sião, ele fica em Roma? E vocês viram, né, que o Monte Sião, ele está se referindo a Jerusalém, onde tem ali as montanhas, não é isso? Então não tem como, de forma alguma, os 144 mil estarem sendo resgatados de Roma. Porque os 144 mil... Tá vendo aqui, ó? Então você repara que aqui os 144 mil, eles foram comprados dentre os homens como primícia a Deus e o Cordeiro. Então está sendo comprado, né? Jesus está lá no Monte Sião, comprando eles, tirando eles da terra, né? Aí vamos ver da onde são esses 144 mil. Apocalipse 7, versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel, da tribo de Judá, de Rubem, de Gad, de Asser, Neftaim, aí vai por aqui em diante, né? E cada um sendo ali de 12 mil até dar os 144 mil que são de Israel. Então, não tem Roma aqui. Como que ele fala que é Roma? Né? Aí, novamente, é exegese. Agora, lembra lá do Irineu que ele citou, né? Falando lá dos latinos, vamos ver o que ele fala sobre o anticristo, né? Quando este anticristo tiver devastado todas as coisas neste mundo, ele reinará por 3 anos e 6 meses e se assentará no templo de Jerusalém. Ué, não era para ser em Roma? O Papa está sentado em Roma. Como é que ele está sentado aqui no templo de Jerusalém? E então o Senhor virá dos céus nas nuvens, na glória do Pai. Não entendi. Não era para ser assentado em Roma, já que é Roma? Não.
Ele está assentado aonde? Em Jerusalém. Porque ali no texto de Apocalipse está falando de Jerusalém e não de Roma. Livros nós sabemos que Roma é descrita como a cidade que se assenta sobre 7 colinas. Isso é ponto, todo historiador sabe. Então, ele já está falando, a mulher foi uma mistura do povo de Deus com Roma. E aí o que acontece? O próprio catecismo fala pra gente ficar alerta, que virou uma apostasia. Então, por que não entender que, de alguma maneira, o mesmo poder romano, que durante a Idade Média e início da Idade Moderna, sancionou tantas perseguições, com reis, com Inquisição Espanhola, Santo Ofício, tantas coisas erradas que foram feitas, não pode ser justamente a consubstanciação histórica disso que João viu. Porque João está falando da perseguição que os judeus fizeram em relação a Jesus e os profetas, né? Então não tem como ser Roma ali. Repito, não é detonar com a Igreja Católica. Não. Lembra que eu falei? É entender que teve coisas erradas feitas em nome de Jesus que me dá muita tristeza. E tinha muita gente sincera na Igreja Católica. E os crimes que houve dentro da Igreja Católica? Também houve crimes dentro do mundo protestante, dentro da Igreja Adventista. Eu tenho que lamentar isso e ver que o Apocalipse previu que essa união aconteceria. E quer ver mais onde é que a união aconteceria? Então vocês viram que para o Rodrigo Silva, né? Então a Grande Babilônia é Roma. Agora vamos no texto verificar se pode ser Roma ou não. Verifica aqui comigo aqui, ó. Em Apocalipse 18, 23, 24, depois de falar que a Babilônia caiu, né? Caiu a Grande Babilônia, tá dizendo assim, ó. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti ouvirá. Para ser noivo e noiva, era Roma ou era Jerusalém? Deus era noivo de quem? De Jerusalém, né? O contexto de Jerusalém. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas e de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Essa terra aqui não é planeta, é o território de Israel, tá? Como eu já expliquei. Então vamos verificar na Bíblia o que significa os profetas serem perseguidos, se forem por Roma ou por Jerusalém. Vamos acompanhar aqui comigo. Mateus 23, 37, 38. Jerusalém, Jerusalém, ou seja, não é Roma, Roma, é Jerusalém, Jerusalém. Você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha junto os seus pintinhos abaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Então, não é Roma, tá? Quem foi que matou os profetas? Jerusalém. Vamos para outro texto? Lucas 13, 33, 34. Todavia preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém, tá? Então não é fora de Roma. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Novamente, Jerusalém e não Roma. Atos 7, 52. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Então a perseguição era de quem? Dos judeus em relação aos profetas. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Então, novamente, colocando os judeus como os perseguidores e não Roma. 1 Tessalonicenses 2, 14 e 15. Portanto, irmãos, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia, pois também sofreram da parte dos seus próprios compatriotas as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram por parte dos judeus, mas não era dos romanos. Que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradaram a Deus e são hostis a todos. Então, no contexto, novamente, Jerusalém, Israel, não tem nada de Roma. Apocalipse 11:8. Os cadáveres deles ficarão expostos na praça da grande cidade, que simbolicamente é chamada Sodoma e Egito. A gente já viu em outras lives, outros vídeos, que Sodoma e Egito era uma referência que era às vezes associada a Jerusalém, onde também foi crucificado o Senhor. Aí eu pergunto, o Senhor Jesus, ele foi crucificado em Jerusalém ou em Roma? Jerusalém, né? Então, não tem como ser Roma, tá? É impossível ser Roma. Mateus 21, 35 e 39.
Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, matando o outro e apedrejando o terceiro. Ou seja, esses servos aqui estão sendo referenciados como os profetas que foram mortos pelos judeus. Mas os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o filho, dizendo: eles respeitarão meu filho. Quando, porém, os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram e lançaram fora da vinha e o mataram. Então, quem foi que fez isso? Os israelitas, os judeus, e não os romanos. Então são os judeus israelitas, eles que mataram Jesus e os profetas, tá? Que é o que significa essa parábola aqui. 2 Crônicas 24, 20 e 21. Aí o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Então ele ficou de pé num lugar alto, disse ao povo: esta é a mensagem de Deus. Por que desobedecem aos mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês? Então isso aqui não é Roma, tá? Isso aqui são os judeus. Vocês abandonaram o Senhor, e por isso ele também os abandonará. Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias, e obedecendo a ordem do rei, o mataram a pedrada no pátio do templo. Então Zacarias foi morto no pátio do templo, como está dizendo lá. Então não é Roma. Pátio do templo é em Jerusalém. Neemias 9, 26 e 27. Ainda assim foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas à tua lei. Mataram os teus profetas, que os tinham advertido de que se voltassem para ti. Jeremias 2,30. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como o leão destruidor. Isso aqui era Roma em Jeremias? Não. Os israelitas, os judeus, né? Olha aqui em Ezequiel 22, do 2 ao 4. Filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade sanguinária? Quem é a cidade sanguinária? Roma? Não, Jerusalém. Mostre todas as suas abominações e diga: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si. Aqui está falando de Roma? Não, Jerusalém. Para que venha o seu tempo, o que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Então quem se contamina é Roma? Não, Jerusalém. Você se tornou culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fabricou. Você fez chegar o dia do julgamento e o término de seus anos. Por isso fiz de você objeto de deboche das nações e zombaria de todas as terras. Então aqui, novamente, não tem nada a ver com Roma. E só para vocês terem certeza que, de fato, quando se fala de Sião, se fala de Jerusalém, olha aqui, ó, Salmos 48, 2, 3. Belo e majestoso, ele é a alegria de toda a terra que é o território. O Monte Sião, no extremo norte, é a cidade do grande rei. Que rei é esse aqui? Rei de Roma? Não, é o rei de Jerusalém. Nas suas cidades, Deus se revela como torre segura. Joel 3,17. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião. O meu santo monte, Jerusalém, será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Então tá aqui, ó. Monte Sião, Jerusalém. Não tem nada de Roma aqui. Não é isso? Então, 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Aí eu quero perguntar a vocês aqui. Armagedon, Meguido, fica em Roma? Olha aqui, ó, vamos lá. Esse aqui é Meguido, né? Isso aqui é em Jerusalém. Isso aqui é Israel, né? Cadê Roma aqui? Ah, aqui o Coliseu. Acho que isso aqui é o Coliseu, né? Ah, aqui é o Panteão Romano, né? Ah, tá bonito aqui Roma, hein? Rapaz. Para vocês não falarem que não é realmente ali Jerusalém, etc. Ó, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale de Meguido. Então que vale de Meguido é esse aqui, que está em Jerusalém? Esse aqui, tá? Esse aqui. Então não é Roma. Então assim, galera, quando vocês verem Rodrigo Silva ou qualquer outro falando que Apocalipse fala de Roma, pega esses trechos aqui que eu falei, tá? Esses capítulos, esses versículos, e lê para a pessoa e pede para ela te explicar. Ah, por que aqui na Bíblia está falando que é Jerusalém? Tem esses 7 montes aqui, existe isso aqui lá em Roma? Tá entendendo? Então, ali o que acontece? Quando você vê
os 10 chifres, né, os 2 chifres das 2 bestas, está se referindo ao reino norte dos 10, que tem 10 tribos, e do sul, que tem 2. Falando lá que tem aparência de cordeiro e voz de dragão, né? Por quê? Que está em corrupção, né? Que é a igreja e o reino que estão corrompidos, etc, etc. Galera, não tem nada de Roma ali sendo destruída, Roma sendo perseguida, Roma sendo papa. Não tem isso em Apocalipse. Tanto é, quando você tiver com dúvida se é Apocalipse ou Roma, pensa comigo, a cidade foi destruída. E aí desce uma nova Jerusalém. Ah, não é nova Roma não, né? Não é nova Roma não, né? Desce uma nova Jerusalém. Então, para descer uma nova Jerusalém, é que a Jerusalém antiga foi destruída, tá bom? Eu espero que esse vídeo chegue ao Rodrigo Silva e que ele pare de ficar falando ou dando a entender que o Papa ele é o anticristo e ficar enganando as pessoas, criando um terrorismo psicológico na mente das pessoas de que Apocalipse é para hoje, de que vai acontecer agora, nessa época, e que isso não tem nada a ver. Apocalipse tem que ser lido com exegese, não com exegese. Não é você colocando o que você quer no texto. Você tem que ler dentro de seu período histórico, dentro de seu contexto. Não tem nada lá para depois de 2000 anos, tá bom? Então não tem papa, não tem anticristo para hoje. Tudo isso era aquele período, aquele contexto lá, tá ok? E se você quiser se aprofundar, aqui vai aparecer uma sugestão de vídeo, aqui uma playlist com recomendações sobre a Bíblia, aqui o botão para você se inscrever, deixe seu like e um comentário aqui embaixo. Beijo, fui, tchau, tchau, tamo junto!